salvo exceções, lógico que tem os médicos que são mais humanos, médicos que trabalham por amor, que se dedicam à causa por amor, por respeito ao ser humano, por querer realmente ajudar. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas dessa área médica não tem este mesmo objetivo. Parece que o lado comercial, o lado do faturamento, do lado de enriquecimento, foi colocado em primeiro lugar, não se importando com o ser humano, não se importando com a humanidade. Então, é uma medicina que realmente tem que ser modificada, que tem que ser melhorada e muito. Eu, particularmente, eu vejo que a medicina, como ela existe hoje, aí nos hospitais, em todo quanto é lugar, irá desaparecer por completo. Não vai sobrar nada dela. O conceito médico, ele vai passar por uma mudança radical e muito rápida. Todos nós temos problemas aqui de saúde, né? E aqueles problemas que nos pegam de repente, às vezes, que nem estamos esperando. Também existem acidentes, existem coisas que podem gerar no nosso corpo uma necessidade de ajuda, muitas vezes imediata. A medicina convencional sempre recorre a remédios alopáticos, né? Remédios químicos, fármacos e tudo mais. São substâncias que não fazem parte do nosso corpo, substâncias que podem até provocar uma melhora do objetivo pelo qual a pessoa está usando, mas que sempre provocam desastrosos efeitos colaterais. Muitas vezes você pode trocar 6 por meia dúzia, ou então 6 por 20, ou seja, melhora o problema que você estava se queixando e arruma um outro muito maior, que é o efeito colateral, que pode ser vários efeitos colaterais que surge em nosso corpo, né? Isto é muito delicado. É uma coisa que eu estava conversando já várias vezes que eu falo com médicos sobre isso. Quem é o pai da medicina? Todos eles dizem é Hipócrates. Então, aí você vai lá pesquisar a história de Hipócrates na Grécia e tal. Aí você vê que por que lá que ele passou a ser considerado o pai da medicina. Mas, infelizmente, ele é pai teoricamente, porque na prática o pai mesmo é Galeno. Por quê? Hipócrates considerava o corpo humano como um todo, ou seja, ele, na verdade, é o pai da medicina holística, né? O primeiro que tratou do ser humano como ser integral, corpo, mente, espírito, mais o corpo emocional. Galeno, quando entrou na história, ele começou a separar o corpo humano em pedacinhos. Foi aí que surgiu essa medicina atual, né? Resumindo o assunto bastante. E a tendência que nós sabemos, obviamente, é que a medicina terá que voltar para o holístico, considerar o corpo humano como um todo, como uma ciência que vai aprender a observar, a analisar o ser humano como um todo. E a medicina holística, ela é, no meu ver, que eu já lido com isso uma vida inteira, ela é, no mínimo, 1000 vezes mais avançada que a medicina alopática. Não tem a menor dúvida. Por quê? Porque já se somam aí uma quantidade enorme de técnicas de alinhamento do ser humano. Então, o que vemos também é que o conceito da medicina alopática, ela é extremamente limitado, começando que ela não estuda a vida do ser humano, ela estuda a morte. Por que a morte? Porque estuda defunto, cadáver, né? Ela fica estudando lá, cortando os pedaços das pessoas dos corpos para estudar. Diferente da medicina oriental, por exemplo,
que estuda a energia da vida no corpo humano. Diferente também da medicina hindu, né? A, a medicina ayurvédica, que conhece toda a parte energética dos chakras. Quer dizer, é um conhecimento das duas culturas de mais de 5.000 anos de idade. Como que é uma medicina que nasceu outro dia mesmo, quer concorrer com a sabedoria milenar como essas outras duas? No contexto geral, nos estudos de Hipócrates, ele via o ser humano como um todo, como eu falei, ou seja, holisticamente. E isto se deu aí por volta de 460 anos antes de Cristo. Tá? Mesmo assim, é uma medicina muito recente, muito nova, né? Iniciou lá na Grécia Antiga. Então, Hipócrates, ele tinha uma filosofia assim humanística de investigação, de pesquisa e tudo mais. E já o Cláudio Galeno, ele começou a desenvolver o trabalho dele muito tempo depois, foi lá na Sicília, na Itália, por volta aí de 129 a 200 e poucos anos, mais ou menos você tem a data correta sobre isso, na região de Pérgamo, na Itália. Então, ele era um médico, filósofo, e era de origem grega, e criou, ele teve, realmente, ele contribuiu com muita coisa na época. Mas a questão nossa aqui que estamos falando é o caso ser humano integral e ser humano físico, biológico. Então, o ser humano é muito mais do que essa ciência pensa que é. Imagine ter acesso ao conhecimento que vai além do físico, onde a consciência se torna uma poderosa aliada da sua jornada de autocura. Você vai aprender conceitos profundos de transformação. Quero fazer um convite muito especial para vocês, porque esse é um trabalho fantástico que vamos fazer com todos, né? Eu com a minha amiga e minha irmã Teresa Ramarajara, é uma experiência assim especial para vocês, tá? Acesse o site da inscrição do workshop, que também está na descrição deste vídeo. No site do workshop, escolha o melhor plano para você, para que você não fique de fora. Imperdível, gente. Quem ainda não viu um trabalho de canalização ao vivo, vocês vão ver um dos melhores que eu conheci na minha vida. Nos ajude a alcançar mais e mais pessoas inscrevendo-se no canal. Deixe seu like e um comentário. Gratidão.